Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Davi fala hoje. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o episódio número 9, intitulado Davi aprende a submissão. A vitória de Davi sobre Golias transformou o jovem e desconhecido pastor de ovelhas num verdadeiro herói nacional. Todo Israel, da noite para o dia, passou a conhecer e respeitar Davi. Davi alcançou, posteriormente, mais vitórias sobre os filisteus. Por isso as mulheres cantavam louvores a Davi, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18:7. Samuel tinha ungido Davi para ser rei em Israel. Era óbvia a presença e a ação do Espírito Santo na vida daquele jovem guerreiro. Parecia que, em breve, tudo se preparava para ele ser rei. Mas não era bem assim. Depois do tempo de anonimato, em que Davi foi preparado em segredo pelo Senhor, iniciou-se uma fase de exposição pública. Mas Davi não podia sequer imaginar que esta nova etapa da sua vida seria cheia de provações que quase o levariam ao desespero. Deus ainda iria preparar aquele que seria o rei mais notável da história de Israel. Quando uma construção é grande, os alicerces têm de ser mais fundos do que o normal. Deus ainda iria aprofundar muito mais os alicerces da fé na vida do seu servo, para que o pudesse usar numa grande obra. Lemos no capítulo 18:2 que Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Podemos dizer que Davi, ao deixar a casa de Jessé, o seu pai, iniciou uma vida nova com novos relacionamentos, como capitão e herói do povo, como servo de Saul e como amigo do filho de Saul, Jonatas. Após a vitória sobre Golias, Davi passou a fazer parte da corte e do exército do rei. E foi no seu relacionamento com Saul que Davi aprendeu algo fundamental para quem um dia seja usado numa posição de autoridade espiritual. Davi aprendeu a ser submisso. Ser submisso significa aprender a viver debaixo de uma autoridade. Muitas vezes não nos apercebemos do quanto esta característica é importante para Deus. O reino de Deus é altamente organizado e hierarquizado. O reino de Deus não é nem anárquico nem democrático. Tem um rei, um Senhor único, que tudo governa na sua soberania através da palavra do seu poder. Um Senhor que, no entanto, delega um pouco da sua autoridade nos seus servos, sejam eles anjos ou homens. Encontramos nos seres angelicais essa ordem criada por Deus, esse respeito pela ordenação de cada um. Lemos em Judas, no versículo 9, o relato de uma misteriosa batalha espiritual travada entre o arcanjo Miguel e o diabo em torno do corpo de Moisés. Talvez Satanás se quisesse apoderar do corpo de Moisés para enganar o povo de Israel. Não sabemos. Mas Miguel não lhe o permitiu. No entanto, nesse combate, Miguel manifestou sempre respeito por Satanás. Não certamente respeito pela sua pessoa e pelos seus planos, mas respeito pelo seu estatuto e autoridade diante de Deus. Por isso lemos, citação: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Fim de citação. Aquele que podia repreender Satanás não era Miguel, apesar de ser um arcanjo, mas o próprio Senhor. E o Senhor repreendeu o diabo. O Senhor Jesus alegrou-se com a fé do centurião romano, que lhe pediu para curar o seu servo, usando as seguintes palavras, citação: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra
e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. E ao outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele o faz. Mateus 8, 8 a 10. O centurião entendia perfeitamente o que era autoridade, o que era estar sob autoridade e exercer autoridade. Hoje vivemos num mundo onde dificilmente se aceita autoridade. Ninguém aceita submeter-se a nada nem a ninguém, começando logo em casa com filhos insubmissos e rebeldes e propagando-se a todas as esferas da sociedade. Temos de ter consciência, no entanto, que Deus detesta isso. Satanás é o grande rebelde e sabemos qual a sentença que pesa sobre ele. Pelo contrário, o Senhor Jesus sempre deu o exemplo de um servo e filho submisso. Lemos em Hebreus 5,8 que ele, citação, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Fim de citação. Se o próprio Filho de Deus se humilhou, quanto mais não devemos nós ser humildes e submissos? Paulo escreveu sobre Jesus aos Filipenses 2, 8 e 9. Citação. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Fim de citação. Antes da exaltação, a humilhação. Antes do trono, a cruz. É este o exemplo de Cristo. É este um dos princípios do reino dos céus, que Pedro resumiu com as seguintes palavras. Citação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5, 6. Na Igreja do Senhor não devemos aceitar a insubmissão e a desordenação. O que é desordenação? É agir fora da sua ordem, da sua posição, da sua função. Uma esposa que quer governar o lar cai em desordenação, porque a autoridade do governo foi atribuída pelo Senhor ao marido. Os filhos devem obediência aos pais, como Paulo escreveu aos Colossenses 3,20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Fim de citação. Um filho desobediente é um desordenado. Na Igreja, os irmãos, em geral, são exortados a atender aos seus pastores, como lemos em Hebreus 13,17. Citação. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O Novo Testamento contém várias advertências a respeito dos desordenados. Escrevendo a Tito 1,10, Paulo reconhece que, citação, há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. Fim de citação. Infelizmente, estes existem e sempre existirão, mas devemos ter cuidado com eles. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente. A submissão foi uma lição que Davi teve de aprender. Um dia ele iria exercer a autoridade como rei de Israel, mas primeiro teria de aprender a viver debaixo de autoridade que então era a autoridade do rei Saul. E como veremos, Davi nunca foi rebelde, insubmisso, mesmo nas circunstâncias mais adversas. No próximo episódio continuaremos a escutar o que Davi nos fala hoje. A paz do Senhor. Acabou de escutar Davi fala hoje. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.